Como é que é, Itubalhada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o TC. No vídeo de hoje vou aqui falar um pouco de uma espécie de um mito que já muitos de vocês devem ter ouvido falar, já muitos de vocês devem ter visto, por exemplo, na televisão, que é aquela velha história. Imaginem, por exemplo, quando nos Estados Unidos um aluno ou um grupo de alunos entra numa escola e mata os colegas a tiro, ou seja lá como for. Logo de seguida vêm para a televisão, principalmente para o telejornal e para aqueles programas da manhã e da tarde, aqueles psicólogos entendidos na matéria, não é? Que vêm atribuir as culpas aos filmes e jogos violentos. Eu sei que o meu canal, este onde eu estou a meter este vídeo, é mais dirigido ao cinema, mas os jogos, pronto, estão incluídos no mesmo assunto e por isso eu decidi vir aqui fazer este vídeo, porque faz todo o sentido incluir os dois nesta mesma conversa. Por isso, uma coisa que me mete um pouco de raiva é que estes senhores vêm falar que a culpa é da influência dos jogos violentos e dos filmes violentos e que é por isso que estas coisas acontecem. Ora, uma coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte: o ser humano já é um ser violento desde sempre. Seja de que maneira for, seja por aquilo que for, o ser humano é um ser violento. Não interessa se vai buscar as ideias aos filmes, aos jogos, ou seja lá onde for. Mas há uma coisa, há milhares de anos que o homem comete as mais variadas atrocidades em relação a outros homens, desde a altura das cruzadas até à escravatura, à Segunda Guerra Mundial, não interessa. Em alturas em que não existia cinema, não existiam jogos, não existiam filmes violentos, nem jogos violentos, onde é que estas pessoas iam buscar as ideias delas para cometerem tais atrocidades? Esta é a pergunta que eu faço a esses senhores psicólogos que vêm para estes programas falar sobre este género de assuntos. Tudo bem que eles percebem de psicologia, mas a nível de cinema e de jogos não percebem a ponta de um corno. E digo isto porque já alguém pensou, por exemplo, quando acontecem essas coisas nos Estados Unidos, que esses alunos, na maior parte dos casos, são alunos que sofrem constantemente bullying e por isso simplesmente chegam a uma certa altura, o saco enche e rebenta, eles fartam-se e a única maneira que eles arranjam de acabar com o bullying é entrarem pela sala de aulas adentro e matarem os colegas que praticam o bullying e até mesmo os professores, sim, porque muitos professores também compactuam com isso, não fazendo bullying, mas deixando os alunos chatearem constantemente esses alunos que sofrem bullying e vai fazer com que esses alunos um dia se passem da marmita e entrem pela sala de aulas adentro aos tiros aos colegas. Mas isso aí não tem nada a ver com os jogos, isso não tem nada a ver com o cinema, tem a ver com a sociedade onde nós vivemos. Porque se vocês quiserem um bom exemplo em como os filmes violentos ou os jogos violentos não têm nada a ver com o facto de uma pessoa se tornar ou não violenta, eu dou-vos um bom exemplo. Eu próprio, pois é, o meu primeiro filme violento que vi devia ter os meus 8 anos de idade e foi nada mais nada menos do que o filme Robocop. Para aqueles que gostam de cinema sabem que é um filme extra violento e confesso que na altura não fiquei assustado, até porque eu vi o filme às escondidas, não é? Os meus pais não me deixavam ver esse género de filmes na altura, mas confesso que não fiquei assustado nem nada disso, mas fiquei um pouco impressionado porque não sabia que no cinema se podiam fazer aquelas coisas. E acho que desde muito novo, pronto, consegui ver que aquilo nada mais era do que fantochada, era ficção, pronto, não era realidade, era apenas um filme. E a partir daí comecei a ver filmes como o Rambo, o Exterminador Implacável, pronto, todos esses filmes extra-violentos. E nunca saiu o Assalto ao Arranha-Céus, por exemplo, são apenas alguns exemplos. E no entanto, nunca saí aí para a rua a declarar frases do género "Hasta la vista baby" e depois mandar um balázio à pessoa que estivesse à minha frente. Nunca fui para a rua a gritar "Yippee-ki-yay motherfucker" e depois arrebentar com um carro ou com um prédio. Eu nunca fiz nada disso. E em relação aos jogos é a mesma coisa. Sempre vi filmes violentos, entre outros, e no entanto quem me conhece sabe que eu sou aquilo que se pode chamar um paz de alma. Nunca faço mal a ninguém. Tento me manter afastado das confusões o máximo que eu puder. Se puder não estar envolvido em nenhum tipo de confusão, seja andar à porrada, seja aquilo que for, eu tento sempre manter-me afastado. Por isso, eu acho que os jogos ou os filmes violentos nada contribuem para que nós nos tornemos violentos. Que as pessoas já de si que são violentas possam tirar algumas ideias que vêm em alguns filmes,
quanto a isso já não posso dizer que pode ou não acontecer, porque pode, mas acho que o facto da pessoa ser ou não violenta não tem nada a ver com o facto de ver filmes violentos ou de jogar jogos violentos. Eu dei-me a mim como exemplo, mas sei que muitas outras pessoas que estão a ver este vídeo também pensam da mesma maneira, porque desde a altura em que nós sabemos distinguir a realidade da ficção, acho que pronto, não vai mudar a nossa maneira de ser se nós já formos violentos de nascença, se já tivermos isso nos nossos genes. Aí sim o cinema violento pode nos dar algumas ideias, mas não vai fazer de nós pessoas violentas. E pronto, era basicamente isto que eu queria dizer. Obviamente, muito mais havia para dizer acerca deste assunto, mas não me quero estar aqui a esticar muito. Espero que vocês concordem com aquilo que eu digo. Se não concordam, pronto, já sabem. Deixem o vosso feedbackzito lá em baixo, como sempre. Eu gosto sempre de saber as vossas opiniões. Podem deixar também o vosso gosto maroto se quiserem ajudar a divulgar o vídeo. E sem mais nada para dizer, para variar, como de costume, vou-me despedir de vocês. Até ao próximo vídeo. Arrivederci, ou hasta la vista baby. Mas no meio disto tudo, I'll be back.